Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Meta Bandeiras, o podcast do Bandeiras Centro Empresarial. Agora, será que ter uma boa ideia, uma grande ideia, é o mais importante para poder empreender? Eu me chamo Lara Brum e hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo no mundo dos negócios. E para enriquecer o nosso programa, nós temos ele aqui hoje, advogado, professor, sócio do escritório Leme Zuccari Sociedade de Advogados e presidente aí da OAB de Sorocaba, Dr. Márcio Leme. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lara. Que prazer, que satisfação estar conversando com vocês nesse espaço tão legal que é o Meta Bandeiras, um podcast super interessante, uma iniciativa empreendedora aqui do Bandeiras, mais uma das várias iniciativas. E é um prazer estar conversando um pouco com vocês sobre advocacia, sobre estudos, sobre desafios para aqueles que querem empreender, para aqueles também que querem exercer a advocacia. Uma honra, doutor, bater esse bate-papo contigo aqui. Fala pra gente um pouquinho como foi esse processo. Nós vimos que tu tem um currículo vasto aqui, né, experiente. Como foi esse processo até chegar aqui? Olha só, bom, se for para começar do começo, é isso? Nem sempre as coisas foram assim, não é? Eu sempre soube que queria entrar na área jurídica, fazer o curso de Direito. Eu sempre me identifiquei com essas questões que conversam com o direito, como política, informação, atualidade, questões sociais. Então, isso conversa diretamente com o curso de Direito, com o exercer a advocacia. Afinal de contas, ser advogado é ser um observador da sociedade, dos conflitos sociais, um observador desse dinamismo e transformação que nós estamos a vivenciar a todo momento. Isso é ser advogado, não é? E eu sempre tive essa característica e, portanto, lá no passado tinha esse desejo e deu certo, cheguei até aqui. Mas nem sempre, como disse no começo, foi assim, né? Na minha carreira profissional, eu sou de Avaré, natural de Avaré, interior de Sorocaba, do interior do estado de São Paulo. Morei com meus avós lá, vim para Sorocaba já adolescente. E aqui tive uma primeira oportunidade de emprego, fui atendente de lanchonete, né? Trabalhei na rede McDonald's. Pode fazer propaganda de lanchonete? Fui atendente de lanchonete aqui no McDonald's do Shopping Esplanada, à época. E, aliás, eu digo isso porque eu achei que foi muito importante, né? Ter essa experiência de lidar com o público, lidar com qualidade, lidar com procedimentos. Isso me deu uma bagagem muito grande, ter essa sensibilidade de lidar com gente, lidar com pessoas, atendimento. Eu aprendi muito, então foi uma escola sensacional. Depois disso, eu tive uma outra oportunidade, daí já estava cursando Direito. Eu tive a oportunidade de arrumar um emprego numa empresa metalúrgica, numa indústria aqui de Sorocaba. Passei a trabalhar até para poder pagar a faculdade como metalúrgico e fiquei nessa empresa por 20 anos, né, como empregado. Nos 3 primeiros anos eu trabalhei na linha de produção e depois tive a oportunidade de ir para a parte administrativa, trabalhando como auxiliar administrativo. Logo depois eu fui trabalhar mais especificamente com o direito tributário, com a contabilidade tributária, e aí eu já tinha uma condição melhor de compreensão porque cursava direito e fiquei nessa empresa aí um bom tempo nessa área de contabilidade. E passo seguinte, tive um novo convite para ser advogado e montar um departamento jurídico. E foi uma experiência sensacional nesse ambiente corporativo, porque essa minha função era traduzir as questões jurídicas, as questões do direito em linguagem fácil, em dar subsídios para o proprietário da empresa, era uma empresa familiar, para o diretor, para a gerência. Então, foi um pouquinho da minha experiência profissional e logo em seguida eu montei um escritório de advocacia com a minha sócia, Camila Zuccari, e hoje a gente está aí com o escritório Leme Zuccari Sociedade de Advogados, atuando nas mais diversas áreas do direito. Essa foi um pouquinho da trajetória até chegar aqui e ser advogado. Muito bom, doutor. Foi nesse período que tu viu a oportunidade de empreender dentro da advocacia, então? Olha, eu sempre, como disse, fui um observador e nisso eu tenho a impressão que essa minha experiência no McDonald's muito novo me ajudou muito. Eu sempre tive a consciência de que eu precisava saber lidar com problemas, lidar com situações de crise. E acho que desenvolvi esse meu lado. Eu sempre gostei de estar em situação de pressão, em situação de crise, estar lá trazendo soluções, trabalhando com contingências, né? E eu percebi, já logo no início da advocacia,
a dificuldade que os próprios advogados têm de lidar com esses momentos de crise dos seus clientes, de lidar com a comunicação com os clientes. E eu percebi que ali era uma oportunidade, que se eu me desenvolvesse nesse quesito, né, nesse aspecto importante, eu teria condições de ter espaço no mercado. Mas empreender num primeiro momento nunca foi uma palavra muito forte para mim ou na advocacia. A advocacia tem esse lado tradicional, esse lado conservador, que não pode nada, o advogado tem que ter uma postura sempre passiva, né? Mas eu sempre tive essa vontade de ser visto e poder falar com os clientes e poder me apresentar, porque eu sempre acreditei que se eu tivesse a oportunidade, eu conseguiria atender adequadamente, conseguiria prestar um bom serviço, e depois já com a Sociedade de Advogados, ao lado da doutora Camila, a gente formou uma dupla aí que a gente sempre teve a certeza de que a gente conseguiria atender bem e atender com qualidade, entregar um trabalho de qualidade aos clientes, porque na advocacia, o que é muito curioso, quando o cliente te procura, ele sempre está diante de uma situação de dor. É um desafio, é um problema familiar, é um problema societário, é um desafio entre o empresário e seus trabalhadores. Então, ele procura o advogado numa situação de dor, uma situação em que ele precisa ter um parceiro para que ele possa buscar uma solução ou buscar alternativas, ou então fazer uma previsão dos riscos do negócio dele. E neste contexto, a gente passou a trabalhar olhando para esse lado dos empresários, dos nossos clientes, para que a gente conseguisse ser um colaborador, ser um orientador, ser um conselheiro. E eu acho que ser empreendedor na advocacia tem muito esse lado. É você se apresentar para o seu cliente com essas virtudes, com essas capacidades, para que você possa ser um parceiro, sobretudo, do negócio dele, entender o negócio e poder ser parceiro dele. Doutor, tu falou que tem uma sócia. Como foi o início dessa sociedade, como surgiu essa sociedade e o quão importante é isso no mundo dos negócios? Pois é, no meu caso, dei um pouquinho de sorte, né? A minha sócia, ela foi minha aluna na faculdade, depois ela foi minha estagiária no escritório, se tornou advogada e acabou se tornando a minha sócia, porque era uma pessoa com muito talento, é uma pessoa de muito talento, com muita capacidade, e que desde o início eu percebi que me complementava na gestão do negócio, na gestão das questões jurídicas, com habilidades muito importantes, cujas habilidades não eram aquelas que eu tinha. Então havia ali uma situação de complementariedade, né? Ela me complementava nessa questão. Posso abrir até um parênteses aqui? Claro, por favor. E eu dei tanta sorte que a minha sócia se tornou também o meu amor, né? Então, a gente se tornou namorados depois disso. Eu tenho a sorte de ter na mesma pessoa uma parceira de trabalho, uma sócia, e também a minha namorada, né? Então, acho que eu dei sorte nesse aspecto. Mas, voltando aqui, tenho a impressão que essa relação de sociedade é muito importante para o desenvolvimento dos negócios. Mas é importante desde que seja feito com muita responsabilidade, que as coisas sejam claras, que as responsabilidades sejam devidamente esclarecidas, que haja transparência e muita sinceridade nesta relação. Uma relação que se estabelece com transparência, uma relação de parceria estabelecida, eu tenho absoluta certeza de que faz com que os negócios avancem, faz com que haja um desenvolvimento muito interessante para toda a empresa. Mas tudo isso precisa ser planejado. É natural que nós não consigamos ter todas as habilidades para gerir o negócio. É natural que nós não consigamos estar em todos os lugares e ter a mesma visão de mundo. Por isso, neste contexto, quando você encontra alguém que compartilha das suas ideias, que compartilha dos seus ideais, alguém que está engajado e preocupado em desenvolver o negócio, eu tenho certeza que esta pessoa é fundamental para que você consiga ter essa sociedade, para que você consiga ter essa relação de confiança e um outro ponto de vista, porque essa parceria
ao menos para o meu negócio, e eu vejo que para muitos negócios, é fundamental para um crescimento sustentável. E como que tu vê o mercado atual do direito hoje? É promissor ou nós já temos muitos advogados por aí? Pois é, essa é uma questão que a gente conversa sempre, né? Olha, tem muito advogado, ninguém aguenta mais advogado. Para você ter uma dimensão, Lara, no estado de São Paulo, nós temos por volta de 400 mil advogados. Na cidade de Sorocaba, nós temos por volta de 6 mil advogados. É verdade, são muitos profissionais na área do direito. Mas também nós temos muitos jornalistas, nós temos muitos contadores, muitos dentistas, muitos engenheiros. Então, essa ideia de ter muito, tenho a impressão que vale para todas as carreiras. Mas no direito, me perdoem as outras profissões, nós temos uma certa vantagem, porque o advogado, especificamente, ele trabalha com relação humana, ele trabalha com conflito. E aonde existam duas pessoas convivendo, naturalmente vão surgir conflitos. E quando surge conflito e as pessoas não conseguem por si solucionar os seus próprios conflitos, aí entra a figura do advogado. Então, se você me perguntar, para começar no direito, é difícil? Tem oportunidade de trabalho? Bom, é difícil, como em todas as carreiras. Tem oportunidade de trabalho? Tem muita oportunidade de trabalho. Nós temos muitas áreas do direito por conta dessa complexidade das relações sociais. Hoje surgiram conflitos novos na sociedade. Veja, por exemplo, a utilização das redes sociais, que muitas empresas, muitas pessoas usam como negócio. E quantos conflitos surgem em razão da utilização de redes sociais? Ao tempo que eu me formei, no ano de 2002, nós não tínhamos redes sociais. Ou seja, nós não tínhamos conflitos voltados a esse ambiente de tecnologia. Hoje é algo absolutamente comum e corriqueiro. E muitos advogados que começaram a advogar no passado acabam não atuando nessa área, que é um ambiente promissor, especialmente para a jovem advocacia, que tem uma habilidade muito grande com tecnologia, aprendeu a viver desde o tempo de faculdade, desde a adolescência com tecnologia e, portanto, compreende essa linguagem. E ali surgem os mais diversos conflitos e o advogado naturalmente está inserido. Então, eu sou um entusiasta da advocacia porque entendo que o advogado lida com as dores das pessoas, lida com as dores do ser humano e, portanto, ele sempre será importante para mediar ou para falar em nome dessa pessoa, se for necessário, um processo judicial. Ainda falando sobre os novos advogados, doutor, nós estamos dentro do Bandeiras, um centro empresarial, e tu acha que espaços como esse, espaços de cowork, são uma ajudinha aí para esses novos profissionais? Sem dúvida, aliás, eu acho que é até mais que isso. Hoje, nós começamos a perceber que o advogado ele não precisa ter o seu ponto físico, o seu espaço físico para ele atender os seus clientes, o espaço físico para dar credibilidade. Eu digo isso porque no passado, e digo por mim, quando você começava a advogar no passado, você tinha o sonho de ter um grande escritório, de um endereço num point da cidade, uma fachada no escritório, uma sala muito bonita. Então esse, num primeiro momento, era o sonho do advogado, né? Que isso passava credibilidade ao cliente. Tenho a impressão que nós nos transformamos e hoje em dia, muitas vezes a gente atende o cliente no local dele, lá na empresa, e o cliente gosta que você vá até a empresa dele, até para você conhecer o negócio, como funciona o negócio dele, para que você tenha mais condições de prestar um bom serviço. Então, nesse contexto, me parece que caiu a importância, perdeu a importância hoje de você ter um local físico. E neste contexto, os espaços compartilhados se tornaram uma solução muito interessante para a advocacia. Um baixo custo, com tecnologia adequada para você trabalhar, porque veja, é até curioso, a gente brinca no escritório, a gente sai de casa, a gente se desloca para chegar no escritório e se conectar na internet, quando eu poderia, da minha própria casa, me conectar à internet. Então, quando eu tenho um espaço de trabalho compartilhado, os coworkings, para que o advogado possa estabelecer com internet adequada, me parece até muito interessante, porque ali você faz relacionamento. E eu falo com uma enorme satisfação, com muito orgulho, que aqui no Bandeiras, no Centro Empresarial Bandeiras, aqui em Votorantim, a gente tem um espaço compartilhado de trabalho sensacional,
E digo isso porque além da própria estrutura física que é disponibilizada, e eu vejo que muitos advogados vêm até aqui trabalhar, fizeram do Bandeiras o seu escritório, salas de reuniões com todo o equipamento, com toda a estrutura para atender e atender bem um cliente. Os clientes vêm para cá e ficam impressionados quando um advogado, quando vem aqui conversar com um advogado. Mas aqui tem uma característica muito interessante, que é você estar aqui e você ver as coisas acontecendo, muitos profissionais, empresários, prestadores de serviço se reunindo, conversando, se conhecendo, se confraternizando. E isso é importantíssimo para o advogado, porque é nesses relacionamentos que surgem os negócios, que geram negócios. Hoje, para o advogado se estabelecer de forma adequada, para que ele tenha sucesso, é fundamental que ele fique menos tempo dentro do escritório e mais tempo se relacionando com as pessoas, conversando com as pessoas, se apresentando, se colocando à disposição. E o espaço do coworking do Bandeiras aqui é um espaço sensacional. Eu sempre que posso estou aqui trabalhando, porque é um espaço motivador, é um espaço acolhedor, em que a gente se relaciona com muitas pessoas. Sim, é um network, né? Sem Criar dúvida. Conexões. Sem dúvida, é um networking, são conexões que se estabelecem aqui, e a advocacia vive disso. A advocacia, ser advogado, vive de relacionamento. Isso é muito importante. Aliás, pegando o gancho disso, algumas pessoas me perguntam, mas agora com a inteligência artificial, com o robô que faz petição, você não acha que vai acabar ou tirar uma parcela do trabalho do advogado? Minha resposta é não, porque o advogado não existe para fazer aquilo que o robô faz, né? Se o robô consegue fazer uma petição, uma procuração, que bom que eu não vou perder tempo fazendo isso e vou ganhar tempo para estar disponível para gerar essas conexões, para estar conversando com pessoas, para estar me relacionando, para estar atendendo e dando respostas mais rápidas aos meus clientes. Então, o Bandeiras reúne tudo isso é muito interessante. Sim. E não podemos deixar de estar atentos também à tecnologia, né? Trabalharmos juntos. Tanto a gente pode usar a inteligência artificial e também o nosso trabalho pessoal, manualmente. Sem dúvida, acho que é isso mesmo, né? A tecnologia é uma aliada. Isso. É uma aliada. E veja, e é importante que todos os profissionais, e também no direito, a gente enxergue essa facilidade que a tecnologia traz para o exercício da advocacia. E é muito importante que o advogado mude antes que seja necessário realizar essa mudança, que ele consiga antever. E além disso, há um aspecto muito interessante na advocacia, que é o preparo constante. O advogado é aquele profissional que a todo tempo precisa estar atualizado. O advogado, ele precisa ter tempo, e volto a dizer mais uma vez, a tecnologia é aliada nisso. O advogado, quando tem uma tecnologia que o auxilia na racionalização do seu trabalho, ele tem mais tempo para o seu desenvolvimento intelectual. Ele tem mais tempo de leitura, mais tempo para poder aprender com cursos, mais tempo para observar a sociedade. Então, neste contexto, sempre foi dito que o advogado é alguém que vai estudar constantemente para o resto da vida. Mas agora, com a tecnologia, ele certamente terá um tempo a mais para conseguir se dedicar e prestar serviço de mais qualidade para o seu cliente. Sim, doutor, criar o próprio negócio garante mais qualidade de vida? Tu que é um empreendedor aí, né, já está na... Olha, para o meu caso, sim. Para mim, para minha realidade, eu entendo que me deu mais qualidade de vida. Se bem que qualidade de vida para advogado não é algo que combina muito, né? Não sei se você sabe, os profissionais que mais sofrem infarto, né? São os advogados. Então, é algo que a gente precisa ter isso em mente, porque é uma atividade que demanda muito desgaste emocional, você vivencia problema das pessoas diariamente e você trata daquelas questões que refletem a miséria humana, né? Discussões pesadas, e o advogado naturalmente está envolvido nisso. Mas, voltando à sua pergunta, que é o que importa, né? Quando tu cria o teu próprio negócio, né, tu acaba tendo um pouco mais de responsabilidade. Mas eu acho também que é muito mais característica do advogado. Tem advogados que se sentem mais confortáveis trabalhando já num escritório estabelecido, tendo segurança de um ganho mensal, tendo horário para trabalhar, um horário mais ou menos estabelecido. É claro que isso é característica, tem gente que se sente mais confortável, se identifica mais com essa realidade.
Eu, particularmente, que gosto de desafios, não gosto de ser alguém parado, gosto de estar em movimento a todo momento, gosto de enfrentar essas questões profissionais, eu enxergo como um escritório de advocacia, aquele que se lança a ter o seu próprio negócio, uma oportunidade muito grande, primeiro, de alavancar os seus rendimentos, alavancar a sua chance de ter mais sucesso profissional na carreira. De outro lado, ele consegue fazer o seu tempo. Hoje o advogado que tem o seu escritório, ele consegue equalizar aí, né, consegue racionalizar o seu dia para que ele consiga ter um pouco mais de qualidade de vida, ter o seu tempo para cuidado pessoal e o seu tempo para o exercício profissional. Só é muito importante tomar um pouco de cuidado, porque senão você passa 12, 13, 14 horas trabalhando. Mas veja, e também acredito que eu vejo às vezes nas redes sociais as pessoas achando legal divulgar que trabalho 16 horas por dia, trabalho 15 horas por dia, acordei às 5 da manhã para trabalhar, trabalho sábado e domingo. Eu não acho necessariamente que isso é uma virtude, né? Eu fico até um pouquinho preocupado, porque o profissional que está num ponto de maturidade, ele deve ter o seu tempo de lazer e deve ser muito produtivo na hora que precisa trabalhar. Então, trabalhar muito não significa trabalhar com qualidade. Às vezes pode representar até falta de organização, falta de racionalidade. E quando o advogado tem seu próprio negócio, ele precisa tomar cuidado, porque ele precisa ter noções de empreendedorismo, ele precisa ter noção de gestão do seu próprio negócio, gestão financeira, para que ele consiga fazer todo esse trabalho administrativo, que não é normalmente aquilo que é do seu conhecimento, do seu domínio, muitas vezes precisa contar com outros profissionais, mas de fato ele consegue ter novas oportunidades, boas oportunidades e, sobretudo, se for disciplinado, ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Manter o equilíbrio, né? É importantíssimo. Isso é importantíssimo para tudo, na vida, inclusive para o exercício profissional, né? Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer imensamente, doutora, a tua presença aqui. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Inclusive, eu quero te convidar, estender esse convite, né, para que volte mais vezes. Nós temos aí assuntos importantíssimos na área acadêmica, jurídica, como professora aí. Tenho certeza que acrescentará muito o teu conhecimento aqui dividido conosco. Bom, foi um prazer. Obrigado mais uma vez pela oportunidade do convite, Lara. Foi um prazer conversar com você. Me permita deixar aqui o meu agradecimento, minha satisfação de estar aqui no Bandeiras Empresarial. E agradecer a Alexandra Abreu, o João Abreu, o Átila Abreu. Tenho uma profunda admiração por tudo que eles construíram aqui na cidade de Votorantim, por esse empreendimento fazer tanta diferença na vida de tantas pessoas. Eu, especialmente, gosto muito de falar, então estar aqui conversando com vocês sempre será um prazer, fico à disposição. E mando um forte abraço a todos os advogados e advogadas da cidade de Sorocaba, Votorantim e toda a região, e dizer que o exercício da advocacia, ele é fascinante porque a gente aprende a lidar com as pessoas, a gente aprende a viver, a gente aprende as dificuldades sociais, as dificuldades de relacionamento. Advogar certamente é você conseguir mudar a vida de alguém por meio do conhecimento jurídico. Muito obrigado pela oportunidade. E a quem nos acompanha pelas redes sociais, obrigada pela companhia. Siga aí @Bandeiras Empresarial e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos negócios.